Lá, 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 ê! Ai, cacete. Minha trajetória, as coisas não foram fáceis, né? Hoje parece que é tudo lindo e maravilhoso, mas a gente batalhou muito, a gente sofreu muito. Eu sei o que minha mãe passou, eu sei o que meu pai passou. Hoje, tudo que eu faço é pensando realmente para que eles se sintam mais orgulhosos possível da Val, da fisioterapeuta, da referência que é, de tudo que eu formei hoje, porque de verdade eu devo muito a eles. Teve uma situação, essa situação foi muito pesada e eu acho que entra muito na característica da Val. O que foi quando a gente descobriu que a mãe tava com câncer. E graças a Deus, ela tava comigo nesse dia. E é muito difícil a gente se encontrar, porque desde crianças cada uma foi para um lado. Mas graças a Deus, nesse momento, ela tinha ido fazer alguma coisa lá em Belém, eu tava morando em Belém. E ela tava comigo, quando a gente descobriu. E ela tem uma força tão grande, que eu lembro que quando a gente pegou o resultado, ela segurou a barra de uma forma para não deixar a peteca cair, a minha peteca caindo. Então, ela sempre teve isso nela, sabe? Ela segura, às vezes, uma barra muito pesada para ajudar o próximo, eu percebo isso. Nesse caso, claro, eu sou a irmã, né? E para me deixar tranquila de que nada de ruim ia acontecer e tal. E ela, calma. Enfim, ela me passou a calma que eu precisava naquele momento. Eu era criança, 8 anos, e eu vendia picolé na rua, eu vendia jornal na rua, eu ajudava pessoas na feira a carregar as sacolas de feira, em troca de algum trocado que eles eventualmente podiam dar. Isso foi feito em diversas etapas ao longo do ano. Por exemplo, picolé era bom de vender no verão, naturalmente, no inverno tinha que fazer outra coisa, né? E chegou a um ponto até que eu fui trabalhar numa pedreira, provavelmente tinha uns 10 anos, 11 anos. Uma pedreira onde a gente quebrava pedra para produzir pedra para a indústria da construção civil, mas na marreta. Uma criança fazendo isso, realmente é um trabalho é difícil de aceitar. Assim, eu sou muito grata aos meus pais por toda a história de vida deles, por tudo que eles batalharam, né? Por tudo que eles tiveram que fazer para, de fato, poderem me dar uma educação e eu poder viver tudo que eu estou vivendo hoje. Lógico, muitas coisas vêm de mim, eu tenho que correr atrás, mas eles me proporcionaram isso. E é uma gratidão que não cabe no peito. E eu vejo que muitos fisioterapeutas ainda acreditam fielmente naquele mito, né, de que fisioterapia não dá dinheiro. Por mais que eu tente mostrar isso, eu acho que é uma crença muito forte. E assim, se a gente pensar, se a gente fizer uma conta simples, a gente pegar um fisioterapeuta que cobra R$100 uma sessão de fisioterapia, que nem é um preço absurdo, né? Existem fisioterapeutas que cobram muito mais, e é um preço que você consegue pelo menos valorizar uma sessão de fisioterapia. O fisioterapeuta atender 5 pacientes por dia. 5 pacientes por dia, ele ganha R$500 um dia. Uma semana, se ele trabalhar 5 dias, ele vai ganhar 2.500 por semana, vezes 4 no mês, ele ganha 10 mil. Vai dizer para mim que fisioterapia não dá dinheiro? Se o fisioterapeuta quiser realmente trabalhar, gerar um resultado bom, ter um raciocínio clínico bom para o paciente, ele consegue sim ganhar dinheiro com a fisioterapia. E eu sei que muitos aí estão pensando assim, nossa Val, mas eu nem cobro R$100 ainda, por que você não cobra nem R$100? Você não tem segurança para cobrar R$100? Você não acha que você já deveria estar cobrando mais do que você cobra hoje? E o que falta para você conseguir cobrar mais? Mas eu tinha uma crença muito forte de que eu não conseguiria ganhar muito dinheiro, que as pessoas não iriam pagar um atendimento muito caro. Então eu tinha uma dificuldade muito grande de aumentar esse preço da minha sessão. Mas aos poucos eu fui aumentando, eu fui migrando para atendimentos particulares e cada vez aumentando um pouco mais essa questão dos valores.
Mas a grande virada para mim foi quando eu me mudei realmente de cidade, que eu falei assim, não, agora eu preciso fazer diferente, agora eu preciso ser a mais cara e enfim, era a ideia que eu tive naquele momento. Então eu já tive um aumento muito grande de um ano para outro. Eu falei assim, não, agora eu vou fazer diferente, agora eu vou vencer as minhas crenças limitantes, eu vou vencer as minhas barreiras, eu vou realmente fazer isso ser diferente. E aí, a partir disso, eu comecei a ter aumentos maiores, né? Aquela questão de sempre, todo final do ano, ter aumentos. E até que chegou um momento que eu entendi que eu não precisava esperar o final do ano. Que, na verdade, eu poderia aumentar o preço da minha sessão sempre quando eu quisesse. Mas quando que eu vou querer? Quando a minha agenda está cheia. Então, toda vez que a minha agenda lotada, eu começava a ter fila de espera, preciso aumentar o preço da minha sessão, porque as pessoas entendem que, teoricamente, isso está barato, né? Se eu tenho fila de espera. Então, eu comecei a aumentar mais ainda, até que eu cheguei realmente num nível que eu fico muito satisfeita hoje de poder cobrar, de ser valorizada pelo atendimento que eu dou e ser bem paga por isso também. E é por isso que eu desenvolvi um método de raciocínio clínico avançado. Eu já tenho 16 anos de formada, eu sou fisioterapeuta clínica, eu atendo pacientes com excelentes resultados, já passaram pela minha mão milhares de pacientes. Eu também tenho toda uma formação acadêmica, eu sou doutora e eu tenho o maior prazer em ensinar os fisioterapeutas a poderem gerar mais resultado no consultório deles. Sabe aquele negócio de pegar na mão e mostrar como que de fato a gente pode conseguir isso daí? E eu sempre ministrei cursos presenciais, eu viajava muito o Brasil inteiro ministrando cursos presenciais. E quando chegava no final de semana, né, no final do curso, os alunos olhavam para mim e falavam assim, Val, como que eu não te conhecia antes? Val, como que você consegue simplificar tantas coisas? Um negócio que é tão complexo, você deixar aquilo tão simples. Eles ficavam impressionados com a minha didática. Eu tenho uma forma de explicar de uma forma muito fácil, uma forma muito simples, que de verdade entra na cabeça dos fisioterapeutas. E aquilo ficava ali, aquilo ficava me pegando, né? Eu ia para casa, eu ficava pensando naquilo. Eu me sentia muito bem de ter ministrado aquele curso no final de semana, eu ficava lembrando daquilo. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia impactar cada vez mais fisioterapeutas. E aí, com certeza, a gente entendeu que o mundo digital, né, a parte online, a gente poderia, de fato, impactar mais fisioterapeutas, impactar mais carreiras. E esses fisioterapeutas aprendendo a gerar mais resultados, eles poderiam levar esses resultados para os pacientes dele. E aí a gente poderia realmente elevar o nível da fisioterapia. Então, hoje eu enxergo que essa é a minha missão. De fato, elevar o nível da fisioterapia. E para isso eu preciso de fisioterapeutas que sejam capacitados, fisioterapeutas que queiram gerar resultados para o paciente desde a primeira sessão. E a partir daí, nós criamos o método RCA 360, que é um método de raciocínio clínico avançado. Filha, me orgulho muito. Você está dando assim tanta felicidade para gente de como você está se realizando profissionalmente, o carinho, a atenção que você tem com as pessoas, a preocupação que você tem em tentar ajudar as pessoas. Eu acho que isso não tem dinheiro que pague, não tem nada. Eu acho que é um crescimento seu, que eu acredito muito na lei do retorno. Então tudo que você faz volta. Faça o bem que o bem voltará. Muito orgulho. Nossa, olha, é um presente que Deus. Não imagino eu sem você. Muitas pessoas não te conhecem pessoalmente, né? Mas se visse o tamanho que a Valquíria é, 1,80m. 1,78m, que saiu daqui de dentro. Pois saiu. Isso é um tesouro. Minhas filhas são a minha vida. E hoje às vezes eu paro para pensar, para me situar, né? E eu vejo toda a minha trajetória, tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi. E eu sou muito grato a tudo que aconteceu, todas as pessoas que passaram pela minha vida, todos os professores que me ensinaram. E tem algumas coisas que são muito específicas, por exemplo, o Karatê. Pratiquei Karatê durante muitos anos, durante 16 anos. O Karatê dá pra gente uma certa disciplina, de ter foco, de realmente correr atrás daquilo que você quer. Eu tenho certeza que isso me ajudou muito na personalidade que eu tenho hoje. A minha irmã, a Grace, é uma pessoa, um exemplo de superação para mim, que me mostrou que realmente a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos. Ela fez isso, ela me mostrou isso. Os meus pais, uma gratidão enorme, enorme mesmo, por tudo que eles passaram, por tudo que eles vivenciaram, por tudo que eles ofereceram para mim e para minha irmã, tanto em termos de educação, quanto, enfim, de tudo que a gente pôde vivenciar. E também a Raíssa, claro.
essa pessoa maravilhosa e que sempre acreditou em mim, em todos os projetos que a gente sempre conversava. Ela, não, vai dar certo, vai conseguir. E que pegou na minha mão e a gente fez acontecer e hoje formou esse mar de fisioterapeutas tubarões que a gente chama, né, que são esses alunos do RCA 360 e que a gente tem o maior prazer de cada dia oferecer isso para mais fisioterapeutas e poder de fato transformar a carreira não só profissional quanto pessoal também. Se vocês acharam que eu não ia aparecer para falar da Val, estou aqui aos 45 minutos de segundo tempo. Eu conheci a Val no Pan-Americano de 2009, foi em Cuiabá. Nós éramos da Seleção Brasileira de Karatê, éramos faixa preta. O que eu lembro muito da Val, assim, além dela usar óculos e ser bem magricela, era o fato dela ser muito focada, né? Eu não tinha muita intimidade com ela, não convivia muito com ela, mas todos os treinos eu percebia que realmente aquilo ali era como se fosse a vida dela. Então ela parava, treinava como tinha que treinar. Eu já não era tanto assim, pra mim, eu não era tão focada, mas me chamava muita atenção disso dela, porque ela era muito focada. Depois que nós participamos do campeonato, né, o Pan-Americano, aí nós estreitamos mais os laços, nós conversávamos um pouco mais. E, enfim, algumas vezes eu fui para Curitiba, porque era sede da Seleção Brasileira de Karatê lá. E a Val sempre me levava para conhecer me levou para conhecer o consultório dela, na verdade a clínica, né, que ela atendia, acho que era uma clínica de pilates, não sei, um estúdio de pilates. E assim, ela sempre mostrava com muito carinho, né, ela sempre com muito orgulho daquilo, mas eu sentia que a vida dela como fisioterapeuta não ia muito para frente. Depois que eu me formei, inclusive 6 anos depois, eu lembro de uma história que aconteceu 6 anos depois que eu me formei, que na época eu era casada, eu tinha uma vida econômica totalmente instável e eu lembro que eu precisava comprar uma televisão. A televisão lá de casa eu tinha estragado, pifou. E quando a gente foi olhar, pô, nossa conta bancária estava no vermelho, sabe? Tipo, não era pouco, a gente não devia pouco. E a gente queria comprar essa televisão, a gente precisava, enfim. O que a gente fez? A gente parcelou em 24 vezes uma televisão. Uma televisão para você pagar R$100 de parcela por mês. Então, assim, isso depois de 6 anos de formada, eu vivia algo assim, eu era muito frustrada financeiramente, a gente passou por fases muito difíceis, aquilo me incomodava todo dia que eu deitava na minha cama. Enfim, ficava na minha cabeça lembrando aquilo, o que eu poderia fazer, e de fato eu estava fazendo, eu estava estudando, eu tinha investido em cursos da minha área para tentar ser uma profissional melhor, e foi muito louco porque exatamente nessa época apareceu uma grande oportunidade para mim. Eu estava numa empresa lá e os professores de lá estavam saindo, essa empresa estava ruim economicamente, né? Estava talvez falindo, vamos dizer assim. E eu recebi uma proposta para pegar um curso no final de semana, para ministrar esse curso no final de semana. E financeiramente isso valeria muito a pena para mim. E o medo que eu tinha era absurdo, porque eu nunca tinha dado aula para ninguém, eu não tinha dado aula em graduação. Eu falei, meu Deus do céu, financeiramente eu preciso disso, mas coragem para realmente pegar, ir lá e dar aula no final de semana eu não tenho. Mas eu tive que ter, porque eu estava preparada, eu tinha investido, eu tinha estudado, enfim, eu tive que abraçar essa oportunidade, porque era a minha oportunidade. E foi uma das melhores coisas que eu fiz, eu acabei me apaixonando por aquilo. Quanto mais eu estudava durante a semana para ministrar esse curso no final de semana, eu aprendia mais, eu vi que quanto mais eu estudava, meus pacientes melhoravam mais, eu estava conseguindo fazer links melhores, eu estava conseguindo raciocinar melhor clinicamente. Então, assim, a minha vida começou a mudar a partir disso, a partir do momento que eu comecei a me dedicar mais aos estudos, que eu comecei a fazer os links melhores ali da minha prática clínica. Como a Val, ela sempre foi muito focada, em 2017, se não me engano, a gente, na verdade ela resolveu, né, fechar tudo, fechar consultório, enfim, e ir para a Espanha. E nós ficamos lá, creio que uns 6 meses, lá em Sevilha. E foi lá que surgiu essa necessidade realmente de... Na verdade, eu acho que já sempre teve essa necessidade, mas veio com mais força lá na Espanha realmente.
E quando ela voltou, ela queria muito abrir uma clínica que tivesse todas as especialidades, né, que pudesse oferecer um serviço realmente diferenciado, que realmente pudesse fazer diferença na vida das pessoas. Se tem uma coisa que a Val não é acomodada. Depois de tudo isso, né, de ter aberto a clínica, já foi, de certa forma, tirada da zona de conforto, né? Aí ela veio com a ideia de um negócio digital. Eu só consigo passar minha mensagem para um número limitado de pessoas, mas eu quero passar para cada vez mais pessoas. E foi aí que surgiu o projeto do online, né, do digital, do RCA 360. E ela me arrastou de novo para esse sonho que eu vejo hoje que é a missão de vida da Val. Ela ama clinicar, ela ama estar no consultório dela, ela ama atender pacientes, mas ela ama dar aula. Ela ama, eu acho que a sensação de poder ajudar cada vez mais pessoas. Eu acho que através das mãos dos alunos, ela consegue multiplicar todo o sonho dela. Então isso é muito, muito bonito dela. É difícil falar de você e não me emocionar, né? Mas não tenho muita coisa a dizer, só dizer que eu tenho muito orgulho de você. Muito orgulho da pessoa que você é, da profissional que você é. Eu nunca vi um ser humano com um coração tão lindo como você. E obrigada. Obrigada por... Obrigada por me ajudar todos os dias a ser uma pessoa melhor. Você é a presença de Deus na minha vida. E é isso. Só isso que eu tenho que falar de você. Te amo. Lights will guide you home and ignite your bones. Vamos lá? Oi. Agora. Então. E aí? Como foi o pré-operatório?